Olá, seja bem-vindo à nossa 10ª aula de Educação Fiscal e hoje nós vamos falar sobre o ICMS. Vamos lá? ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço de Transporte Intermunicipal e Interestadual e de Comunicação. Exatamente, o nome dele é grande assim mesmo, para que não haja dúvidas sobre a sua incidência, sobre o seu fato gerador, ok? Então, vamos entender mais as particularidades desse imposto. Então, nós vamos ver aqui qual que é a competência, qual que é a legislação, o princípio da não cumulatividade, a incidência, base de cálculo, alíquota e sobre o NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Então, o artigo 155 da nossa Constituição diz que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre imposto sobre a circulação de mercadorias e serviço de transporte intermunicipal, que é aquele serviço de frete que envolve 2 municípios, e interestadual, que é aquele serviço de frete que envolve 2 estados, e de comunicação. No caso de comunicação, nós estamos falando de serviços de telefonia, telecomunicação, celular, TV a cabo, entre outros. A legislação pertinente a esse imposto é o RICMES, Regulamento do ICMS. Cada estado tem o seu regulamento de ICMS, porque trata-se de um tributo de competência estadual. Então, nas 27 unidades federadas do Brasil, nós vamos ter um regulamento de ICMS pertinente a esse imposto. Vamos entender agora um pouquinho sobre o princípio da não cumulatividade. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, o imposto acumula, tá? Então seria um imposto cumulativo. Observe que dentro de uma cadeia produtiva, que começa lá na indústria, que vende para o atacado, que vende para o varejo, até chegar em você, consumidor final. Às vezes essa cadeia pode ser um pouquinho maior, né? Pode ter mais algumas intermediações aqui entre o atacado e o varejo, até chegar em você. Mas basicamente seria essa um exemplo de uma cadeia produtiva. Observe que quando a indústria vendeu para o atacado, ela já foi obrigada a recolher aqui 18%, né? Uma hipótese de uma alíquota de 18% em cima do valor do seu faturamento a título de ICMS próprio. Depois, novamente, quando o atacado vendeu para o varejo, ele aumentou o preço porque ele precisava incluir a sua margem de lucro e também tributou novamente 18% e recolheu novamente o ICMS sobre o mesmo produto que tinha sido fabricado pela indústria. E mais uma vez, quando o varejo finalmente vendeu para você, consumidor final, ele aumentou o valor porque ele queria embutir a sua margem de lucro, tributou 18% e recolheu aqui mais R$ 110,70 a título de ICMS. Então observe que aqui o ICMS foi recolhido inúmeras vezes, né? Basicamente aqui 3 vezes pelo menos dentro dessa cadeia produtiva. E lembre que nós estamos falando sempre do mesmo produto que foi fabricado aqui. Ou seja, o imposto acumulou em cada etapa da cadeia produtiva. Porém, não é exatamente assim que acontece. A nossa Constituição prevê o princípio da não cumulatividade. Então, como que acontece? O princípio da não cumulatividade permite que sempre o imposto recolhido na etapa imediatamente anterior seja descontado. Isso mesmo. Então, quando a empresa vai recolher na segunda etapa, ela tem a oportunidade de descontar o valor do ICMS que já foi recolhido na etapa imediatamente anterior. Então, aqui, como a indústria vendeu, ela já recolheu R$ 54. Então, quando aconteceu a venda novamente desse produto, ó, aqui, ó, quando ele foi recolher 77, ele pôde diminuir, né, subtrair os R$ 54, que foi aqui, né, recolhido na etapa anterior. Então ele vai recolher apenas R$ 23,44, né? Ele pode diminuir o que já foi pago antes. Depois, novamente, quando o varejo vende, né, para o consumidor final, também ele pode, aqui, ó, ele vai recolher o que já foi recolhido aqui antes, abater o que foi recolhido antes, ó, já foi recolhido aqui R$ 77,44. Então, ó, ele diminui aqui os 77 e vai recolher apenas a diferença de R$ 33,26. Então, isso é possível dentro de uma cadeia produtiva, graças ao princípio da não cumulatividade que está prevista aí na nossa Constituição, tá? O princípio da não cumulatividade está previsto para o IPI também e para o PIS e o COFINS, dependendo aí se a empresa é do lucro real ou presumido. No caso, se ela for do lucro real, também está previsto o princípio da não cumulatividade
para o PIS e o COFINS. Agora, em relação ao ICMS e ao IPI, tanto faz, né? Se era de lucro presumido ou real, sempre vai estar previsto o princípio da não cumulatividade, ou seja, a empresa sempre vai poder abater o valor do imposto recolhido na etapa imediatamente anterior, dentro da cadeia produtiva. Aqui, resumo, né? Indústria, atacado e varejo, né? Então foi recolhido em cada etapa aqui somente R$110 e não o que tinha sido recolhido em cada etapa antes, né? Então, no total dessa operação do mesmo produto até o final da cadeia produtiva, foi apenas recolhido R$110,70, já que cada um pôde abater o valor recolhido anteriormente. Checando o aprendizado, perguntinha para você. Então, o princípio da não cumulatividade está previsto nessa Constituição. Isso significa que a empresa vai poder sempre abater o valor recolhido de imposto na etapa imediatamente anterior. É isso que significa o princípio da não cumulatividade. Continuando, afinal de contas, sobre o que incide o ICMS? Então, o ICMS incide sobre mercadorias, sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal. Aqui é muito importante, porque quando o serviço de transporte for municipal, ou seja, dentro do próprio município, do território onde a empresa está estabelecida, daí não vai ocorrer a incidência do ICMS e sim do ISS, tá? Então, quando o serviço de transporte é dentro do próprio município, ocorre a incidência do ISS. Só vai ocorrer quando o frete, ou seja, o serviço de transporte, tiver uma operação interestadual ou intermunicipal. Nós temos aqui o serviço de comunicação, que pode ser TV a cabo, né, telefone fixa, celular, entre outros. O fornecimento de mercadoria com prestação de serviço também ocorre a incidência do ICMS. Na ocasião da importação, certo? Então, quando a gente faz uma importação, tem que fazer o desembaraço, né? Ou seja, a nacionalização do produto aqui no Brasil. E sim, vai recolher do ICMS, né, de todos os outros tributos, como o PIS, o COFINS e o IPI. Mas sim, na importação vai ocorrer principalmente aqui a incidência do ICMS na ocasião do desembaraço. E ainda, em cima do petróleo, lubrificantes e combustíveis. Então, basicamente, praticamente tudo, né, que aí é comercializado no nosso Brasil, ocorre a incidência do ICMS. Checando o aprendizado, vamos lá. O S do ICMS se refere à prestação de serviços de transporte. Quando ocorrer? Exatamente. Quando ocorrer serviços de transporte intermunicipal e interestadual. Continuando. O que integra a base de cálculo do imposto, né? Inclusive na importação do exterior de mercadoria ou bem? Então, o montante do próprio imposto. O que ele quer dizer, o montante do próprio imposto? É porque ICMS é um imposto por dentro, né? Então, ele está embutido no valor da mercadoria, né? Então, por isso que é o montante do próprio imposto. Inclusive na importação do exterior de bem, mercadorias ou serviço, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle. O que quer dizer que na nota fiscal, lá na DANF, então aparece lá o valor do ICMS destacado, mas aquele valor do ICMS destacado ele já está embutido no valor da mercadoria, por isso lá é mero destaque, ele não vai somar ao total da nota, né? Ele já está dentro do valor da mercadoria. O que corresponde, o que vai compor essa base? Seguro, juros, demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas, bem como descontos concedidos sob condição, assim entendidos que estiverem subordinados a eventos futuros ou incertos, né? Tudo isso aqui faz parte da base de cálculo. O frete também, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado, tá? Então, lógico, quando o frete é cobrado por uma transportadora, a transportadora vai ser um outro fator gerador, a transportadora vai emitir um conhecimento de transporte e vai ser cobrado lá. Mas se você destacar o valor do frete na própria nota fiscal que você está vendendo o produto, ele vai fazer parte, né, da base de cálculo do ICMS também. Alíquota é a relação fixada em percentual entre o imposto e sua base de cálculo, aplicando-se sim a referido percentual sobre a base de cálculo determinada. Então, vai ser a base que a gente vai calcular. A gente tem uma base e daí tem o percentual. A alíquota é nada mais que o percentual. Basicamente, nós temos três tipos de alíquotas, né? Digamos assim. A alíquota interna do produto, né? A principal, geralmente, de cada estado varia entre 17% e 18%, podendo chegar até 19%.
Mas lembrando que o estado tem muito mais de uma alíquota. No Paraná mesmo nós temos alíquota de 7, 12, 25, 29 e de tudo aquilo que não é pré-determinado acaba ficando 18%. Nós temos aquela alíquota principal, mas existem outras alíquotas internas. Nós temos a alíquota interestadual, que vai variar entre 7 e 12%, né? 7% para os estados da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Estado do Espírito Santo, e 12% para os estados da região Sul e Sudeste, com exceção do Estado do Espírito Santo. E nós temos ainda a alíquota interna do produto da Unidade Federada de Destino, né? Que ela é usada para a gente calcular o DIFAL, que a gente vai aprender numa outra aula, tá? Então, tem o ICMS da origem, onde está saindo a mercadoria, e também tem a alíquota na Unidade Federada de Destino, que só vai importar realmente daí quando eu tiver que calcular o DIFAL, que é o diferencial da alíquota. Caso contrário, eu não preciso dessa alíquota. Mas basicamente nós temos essas 3 alíquotas aqui, para a gente trabalhar no cálculo do ICMS. Então, a alíquota interna, eu já acabei me antecipando, né? As alíquotas praticadas nas operações internas do Paraná, estou dando um exemplo só. Lógico que cada estado tem o seu regulamento do ICMS, e é lá que você vai encontrar as alíquotas do seu estado. Aqui estou seguindo o Paraná como exemplo, então no Paraná nós temos a alíquota de 7, de 12, 25, 29, e de tudo aquilo que não for pré-determinado nessas alíquotas vai ser 18%. E nas alíquotas interestaduais, que eu também já havia me antecipado, que eu havia falando, mas vale enfatizar, tá para a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Estado do Espírito Santo 7%, região Sul e Sudeste 12%. E para produtos importados, daí depende da região que você está, 4%. Checando o aprendizado. Então, a alíquota é o percentual que aplicamos sobre a base de cálculo para determinarmos o valor do imposto. Onde encontramos a alíquota dos produtos? Muito importante, né? Nós encontramos a alíquota no regulamento do ICMS, né? Chamado carinhosamente de RICMES. Cada estado tem o seu RICMES, o seu regulamento do ICMS. E é lá que você vai encontrar o elenco, né, dos produtos com as suas alíquotas, tá? É legislação de competência estadual. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a NCM, que é a nomenclatura comum do Mercosul, tá? Então a NCM, ela também é conhecida como classificação fiscal. Então sempre quando você ouvir falar de classificação fiscal e NCM é a mesma coisa. Ela foi criada inicialmente com o objetivo principal de determinar a alíquota do IPI, um imposto sobre produtos industrializados que é administrado pela esfera federal, não tem nada a ver com o Estado. Porém, como o ICMS tem uma variação muito grande de alíquota, né, então o Estado acaba emprestando a NCM lá da esfera federal para conseguir isolar algumas alíquotas de alguns produtos, tá? Então, ela acaba interferindo também na alíquota aí do ICMS para alguns produtos, o Estado usa ela, mas o objetivo principal é determinar a alíquota do IPI. Onde que a gente encontra a classificação fiscal, ou seja, a NCM dos produtos? Lá na TIP, que é a tabela de incidência do IPI, que a gente encontra lá no portal da Receita Federal, é pública e notória. Valeu! Era isso que eu tinha para vocês hoje sobre o ICMS, esse imposto tão importante. Espero que vocês tenham apreciado mais essa aula de educação fiscal e até a próxima!